Ora, sejam bem-vindos aos 30 anos do Museu da Farmácia. Retomamos as nossas tertúlias e vamos começar com o nosso coração, que são as coleções, que são a alma também dos nossos museus. E quando falo em alma e coração, não posso falar de amigos, não posso deixar de falar de amigos. E eu hoje tenho o prazer de, nesta nossa tertúlia, ter um amigo especial que, neste momento, é o presidente do Conselho de Administração da empresa Museus e Monumentos Portugal. Mas o Alexandre Paes está aqui, não apenas como presidente, mas como amigo e como museólogo. Alexandre, sejas muito bem-vindo. Muito obrigado. A estes 30 anos do Museu da Farmácia. Muitos parabéns. Obrigado. Não deixa de ser aqui uma viagem que nos cruzámos várias vezes. Mas, Alexandre, eu sei que 30 anos já toca no Alzheimer, mas recordas-te de alguma coisa especial, de alguém especial, quando nós começámos nesta vida dos museus e das coleções? Bom, eu primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer, de facto, e fico muito sensibilizado por esta manifestação pública da amizade que de facto nos une. E já agora também partilho um tópico mais pessoal, tu sabes. O Museu da Farmácia é para mim especial também porque a farmácia é um espaço que está associado às minhas raízes. O meu avô paterno era farmacêutico e eu ainda vivi numa casa onde a família do meu pai vivia na casa e o resto do chão era uma farmácia. Uma farmácia que ainda existe, não é já da família, mas que ainda existe. E, portanto, eu cresci muito ligado à questão da farmácia, às peças da farmácia. Era uma farmácia ainda com um toque de século XIX, tinha um balcão. O meu avô ainda preparava no almofariz algumas das suas receitas. E, portanto, todo este universo é um universo que me é familiar, é um universo onde eu estou confortável e, portanto, eu tenho uma ligação quase, como eu direi, uma ligação afetiva com o espaço das farmácias. E, portanto, para mim o Museu da Farmácia teve sempre essa dimensão e esse espaço de estima e espaço de casa, de estar em casa a ver todas estas coleções e todos estes espaços, estes vidros, tudo isto me lembra, de facto, essa minha dimensão. A nossa relação começou pela cerâmica. Portanto, a presença da cerâmica na farmácia, exatamente porque eu estudei cerâmica, a minha experiência passou primeiro no Palácio Nacional da Pena. O meu primeiro trabalho foi inventário de cerâmica, que era algo que não estava no meu horizonte. Eu estava ainda a estudar na faculdade e não tínhamos informação nenhuma sobre cerâmica. E quando fui para o Palácio Nacional da Pena, entregaram-me o estudo da cerâmica. E comecei a estudar cerâmica por mim e a tentar perceber o que é que nos era exigido em termos de inventário. E deparei-me já lá no Palácio Nacional da Pena com peças de botica. E, portanto, a partir daí fui tentando aprofundar mais o tema e foi daí que surgiu o nosso contacto. São as peças de cerâmica, ou seja, no fundo, os nossos caminhos atravessaram-se com uma memória de infância e com aquilo que, no fundo, era a minha profissão, que era a cerâmica. E, portanto, a farmácia congregou esses dois universos no início da nossa relação. E diz-me o seguinte, e tu achas que foi importante trazer para o mundo da museologia não uma coleção, mas um museu que não ia tanto pelas artes decorativas e também pelo lado da cerâmica farmacêutica, mas no seu todo? Achas que isto foi um passo importante para a história da museologia e para a própria museologia? Não, é um passo fundamental. O Museu da Farmácia é, de facto, um museu extraordinário. Eu também não me canso de o publicitar, porque temos, de facto, a oportunidade. As pessoas que pensam Museu da Farmácia, e provavelmente, antes de o visitar, pensam que será uma exposição da evolução da farmácia, mas talvez numa perspectiva ou muito científica ou
eventualmente na dimensão das peças decorativas. E o que chegam aqui o que veem quando chegam ao museu é de facto este espaço extraordinário em que temos uma coleção de farmácias que no fundo são transpostas dos seus sítios originais, estão aqui colocadas e é quase uma viagem no tempo, ou seja, nós conseguimos estar nos locais, aliás este espaço onde nós estamos é ele próprio uma farmácia, século XIX, e é esta possibilidade imersiva de ver como é que são as farmácias ao longo do tempo que é extraordinária e que eu acho que é um museu científico. Na Museus e Monumentos de Portugal nós não temos, de facto, museus com esta vocação maioritariamente científica, é científica noutra dimensão, mas não nesta, e este é um museu que pronto, reputo extraordinário exatamente por isso. E para além de ter a particularidade de ter dois polos, não é? Tem o polo de Lisboa e tem o polo do Porto, que no fundo são complementares. E esta noção de museus que estão em vários espaços do território e que não se repetem, mas que nós, visitando temos uma parte da narrativa e para termos a narrativa completa temos que visitar o outro, é algo que também acho particularmente interessante. Pois, nós vivemos na Associação Nacional das Farmácias e estando as farmácias espalhadas era também aqui um motivo estratégico de colocar. Eu gostava de colocar esta questão que quando nós tivemos esta passagem para a dimensão internacional com peças internacionais de todo o mundo, algumas pessoas ficaram a dizer assim, mas porquê é que vocês estão a meter isto? Porque vocês deviam ficar apenas na farmácia portuguesa. Achas que isto foi um problema? Desviámos muito da nossa ideia que deveria ser o Museu da Farmácia? Não. Há aqui aspectos que eu acho fundamentais, acho muito bem pensados e acho muito estratégicos. A ideia da internacionalização e a ideia de que a farmácia portuguesa tem também uma série de correlações com o espaço exterior é fundamental. Um dos aspectos que achei mais fascinante nas visitas que fui fazendo ao longo do tempo era haver sempre a integração de novos elementos e eles muitas vezes associados com o que estava a acontecer no momento. Kits de sobrevivência por ocasião destas últimas guerras recentes que o museu integrava e expunha. Essa capacidade de um museu estar sempre a acompanhar o que está a acontecer no mundo e a capacidade também de integrar coleções que nos chamam a atenção para esses fenómenos são fundamentais, porque nós ouvimos de facto falar em situações de conflito, etc., e não nos apercebemos do impacto que isso tem a outros níveis. E o facto de terem essas peças no Museu da Farmácia dá-lhe uma noção de atualidade e de permanente reflexão sobre o que é o espaço da saúde e da farmácia no mundo. E, portanto, isso acho que é um aspecto fundamental. Assim como acho que é um aspecto fundamental nesta forma de ver o Museu da Farmácia são as visitas guiadas. Já tive a ocasião de assistir a várias visitas, sempre com temas disruptivos. Comentadas. Sempre disruptivos, que acho de facto extraordinário e que são oportunidades de olhar para a farmácia em perspectivas muito diferentes, desde os romances policiais à banda desenhada, e como nós podemos olhar, ou seja, a farmácia não é só a sua dimensão científica, também existe, obviamente, porque tudo isso, quando a visita é comentada, também essa dimensão é mostrada, mas é importante ver como ela existe numa série de universos que são do nosso cotidiano e que podem ser repensadas e aproveitadas. E, portanto, acho que, desse ponto de vista, estão de parabéns. A equipa do museu está de parabéns. Tem ou seja, é um museu que nunca deixa de estar, daquilo que eu tenho percebido sempre e do que tenho seguido, nunca deixa de estar preocupado com a atualidade, com o que se passa no mundo. Tem exemplares extraordinários, desde peças espaciais, portanto da exploração espacial,
às guerras, aos conflitos, ao que está a acontecer neste momento. Ao Egito. E, portanto, toda essa dimensão, desde a narrativa mais antiga até aquilo que é mais atual, passando por formas de ler a farmácia, de olhar para as farmácias e para o produto farmacêutico em óticas diferentes, acho que é uma receita muito bem feita e muito, muito conseguida. Alexandre, nós temos sempre este desafio que é o captar os novos públicos. Isso, e agora indo pela tua experiência enquanto museólogo, não apenas nesta posição que tu tens, mas na nossa vida, tu achas que ainda é difícil captar estes novos públicos quando é um público completamente disperso por tantas informações? Achas que esta é uma situação ainda desafiante para nós? É e será cada vez mais. Nós estamos a viver momentos de alterações sociais profundas, desde o Covid, que assistimos a modificações da sociedade e do mundo cada vez mais disfuncionais, por assim dizer. E, portanto, o nosso papel enquanto espaços de memória, enquanto espaços de reflexão, tem que ser muito repensado e tem que ser muito adaptado àquilo que são as necessidades e a apreensão que o público tem de nós. Não é fácil, eu acho que tudo está a suceder a uma rapidez tal que nós não temos tempo para parar e refletir, mas há um aspecto que parece cada vez mais curioso. Segundo um estudo que está a ser desenvolvido, as novas gerações, ao contrário do que nós pensaríamos, eu pensaria, se me dissessem como é que nós podemos atrair as novas gerações, eu acharia que teríamos que ter muito mais mecanismos eletrónicos para tentar atrair. Digitais. Curiosamente, digitais, exato. Curiosamente, a informação que estamos a receber é que não é exatamente isso que querem. Verdade. Querem narrativas. Boas histórias. Boas histórias. E isto, de facto, quando eu me apercebi disso e quando me deram essa informação, pensei, acho que estamos então no caminho certo. Porque se há espaço onde nós podemos contar histórias, são os museus. E contar histórias como deve ser. E um outro aspecto que também é muito interessante e que vai exigir da nossa parte um investimento diferente e uma reflexão diferente é que querem histórias, mas não querem histórias por meios digitais. Querem histórias olhos nos olhos, com pessoas que saibam contar histórias. Ou seja, de alguma forma, é como se estivéssemos a voltar àquilo que é o início do museu. No sentido que o museu era um espaço onde havia gente que fazia a visita, contava a história olhos nos olhos, como aqui são feitas estas visitas temáticas, não numa perspectiva, obviamente, que se pretende algo leve, com algum humor, mas em que a narrativa é passada, em que as pessoas olham para os objetos e começam a perceber de que forma esses objetos podem ser integrados na sua vida, no sentido como eles de alguma forma, constituem algo que diz respeito à sua própria identidade. E, portanto, acho que é um espaço, é uma situação que nos anima, esta possibilidade de escaparmos um pouco da frieza dos meios digitais e voltarmos àquilo que é a essência, que é as pessoas, porque o museu é um espaço de pessoas, os objetos falam-nos de pessoas e, portanto, é voltarmos a essa dimensão e, através do mediador, termos esse contacto com todos aqueles que criaram os objetos, criaram os espaços, criaram conceitos e que podemos transmitir às novas gerações. Eu concordo plenamente contigo e tu sabes que estou muito envolvido nas visitas temáticas. Exato. E o que tem... Estava a tentar conduzir os espectadores para irem ver que visitas temáticas são estas. Começámos, por causa do Covid, tínhamos a visita dos 5.000 anos, mas fez-nos refletir e repensar daí ter nascido a visita da Agatha Christie. E é isso que as pessoas nos pedem. As pessoas
o que nós temos sentido é que quem vem uma geralmente vai se inscrever nas Como é o meu outras, caso. no teu caso, e que nos pedem mais. Exatamente. Portanto, este ano... E outros temas e Outros formas temas. diferentes de abordar. É. E este ano vamos ter, já agora aproveito, Acho muito bem. este ano vamos ter sobre o Drácula e o Frankenstein nas coleções do Museu da Farmácia, porque são temas inesperados, mas que tem sido este sucesso da surpresa do tema e da sua relação com o Museu da Farmácia. E o Ulisses também vai ser aqui vai ser exatamente por causa da coleção na Antiga Grécia que nós temos e vamos aproveitar também este ano, vai estrear um filme e vai ser interessante também. Aí tem muita parte de componente de farmácia e de medicamentos, a Odisseia não tanto, mas vamos fazer aqui a ponte com os clássicos. Sim. Isso é muito interessante. E está a ser, já estão preparadas, já fiz, e aproveitei a minha gripe para arranjar, que também as doenças fazem parte do nosso mundo. Sim. Mas voltando, é verdade, e isso eu sinto muito que as pessoas querem voltar, até pelo lado que pronto, começaste, o lado do coração, a parte emotiva, aquele lado de as pessoas voltarem a ouvir uma história que lhes era contada pelos avós, pelos pais, e isso, este lado humano da história, da minha experiência, tem conectado cada vez mais com as pessoas e com estas peças. Portanto, eu sinto mesmo aquilo que estás a dizer, que as pessoas pedem cada vez mais este lado. Daí que a minha próxima pergunta, que é, sentes necessidade de haver mais formação, tendo esta noção de, nós já estamos aqui há algum tempo, mas entre públicos dos anos 80, 90 e os novos públicos, achas que há necessidade de uma formação diferente neste diálogo entre os museus, as coleções e o público? Acho que sim. Nós estamos a tentar investir na Museus e Monumentos de Portugal, estamos a tentar investir este ano já na dimensão da formação, que as nossas equipas comecem a ter uma melhor formação. Temos pessoas altamente especializadas, há projetos verdadeiramente importantes e inovadores, mas queremos uniformizar esta oferta a todos os nossos equipamentos. Portanto, temos equipamentos que vieram de várias entidades e que agora estão todos congregados na nossa estrutura e, portanto, queremos criar aqui, dar mais instrumentos para as nossas equipas poderem adaptar-se a todas estas novas realidades. Sendo que o conhecimento elas já possuem, das coleções e dos espaços, e, portanto, é tentar ver como é que nós conseguimos articular isso com os pedidos do público e atrair novos públicos. Já há uma grande tradição, de facto, de escolas irem ver as nossas visitas, etc. Mas é começar a tentar ver como chegar a estes públicos de outras formas e pensar como fazer visitas, quem sabe propor também, em alguns casos, não o Drácula nem o Frankenstein, mas aspectos relacionados com os locais que sejam também um pouco mais disruptivos, eventualmente, na visitação. Por isso, em princípio, sim. Sim, eu também acho que temos que apostar na formação. Numa formação e numa capacitação de quem faz a visita, perceber, porque é muito importante perceberes quem são as pessoas que estão à tua frente e ter a capacidade de adaptar o discurso. Exatamente. Porque não ser a cassete. Exatamente. Pronto. Aqui nas visitas do Museu da Farmácia, o que eu tenho visto, normalmente também acontece nos nossos equipamentos, mas aqui é a disparidade. Eu já vi visitas com crianças e adultos, sénior, tudo no mesmo grupo, e é tentar que
que a narrativa, e isso consegue-se, que a narrativa atinja todos, não seja demasiado erudita para as crianças, nem demasiado infantilizada, ou tratar a criança como menos capaz de apreender a mensagem. E, portanto, esses níveis que têm que ser criados são muito importantes. São porque nós temos tido esse cuidado, e eu tenho sempre aqui este cuidado que as pessoas saiam daqui, pessoas da sua totalidade, sejam crianças, jovens e adultos, saiam com essa peça no seu coração. E a minha pergunta agora é esta: daquilo que tu conheces do Museu da Farmácia, qual é a parte da coleção que tu gostas mais? É difícil essa. Tu sentes que Sim. foi... É difícil. Eu sei que é difícil, eu também tenho o mesmo problema. Ora bem, há esta dimensão sonográfica, não é? Das farmácias montadas. Mas deixa-me agora dizer, Sim. é que eu não sabia da tua tradição familiar farmacêutica, que foi hoje. É hoje. Está bem, sim, O senhora. meu avô tinha, de facto, uma farmácia. E foi farmacêutico e estudou. Eu ainda tenho, tenho uma peça de vidro, não tenho mais nenhuma peça, mas acho que tenho uma peça de vidro de lá da farmácia. Quando foram feitas partilhas, o meu pai ficou com uma peça dessas. De facto, foi uma experiência curiosa essa eu vivi um tempo na casa deles, e, portanto, descia todas as manhãs, obviamente, passava pela farmácia, onde lá estavam as pessoas, ele a fazer os seus preparados, portanto, há essa relação. Agora, por um lado, há aqui estruturas extraordinárias, não é? Eu estou a olhar ali para uma farmácia que me lembra muito a farmácia essa farmácia do meu avô. Obviamente, a farmácia chinesa é muito extraordinária, não é? Pelo seu exotismo. No entanto, eu acho que o meu coração balança muito para os objetos que estão na primeira fase, os objetos da antiguidade. Aí não é tanto a cenografia do espaço, que é extraordinária, é esta possibilidade de nós, quase imersiva, e aqui não é preciso termos um espaço 3D para termos essa experiência imersiva. Os objetos estão aqui e ela, de facto, é uma experiência imersiva no melhor sentido da palavra, mas, enfim, também, pela minha própria formação na área das artes, os objetos, sou muito sensível aos objetos, e há ali peças egípcias, peças gregas, eu sou muito classicista, mesmo as peças do Renascimento, há ali peças extraordinárias, e de facto há objetos ali que são da minha eleição, especialmente, mas é muito difícil dizer uma peça em especial, não se consegue. Mas é engraçado a forma como tu estás a falar, porque na relação de familiar, quando acontece, por vezes, vem sempre essa questão. Esta era uma farmácia que, quando eu era pequenino, eu ia. E isso cria imediatamente uma ligação muito importante ao património. Tu sentes que os portugueses têm esse gosto pelo seu património, ou é uma relação de amor e também de serem um bocadinho calões para apreciar, porque os portugueses vão a todos os museus no estrangeiro, ficam nas filas. Tu achas que mesmo assim que nós, os portugueses, que sabem apreciar o seu património? Enfim, há aquele... Eu não estou-te a fazer pergunta como presidente dos museus. Eu percebi. Eu até estava-me a lembrar da nossa experiência em Tomar. Sim. Quando foi? Sim, a exposição da Botica, que trabalhámos em conjunto nessa exposição no Convento de Cristo, que foi um ótimo projeto com o Convento de Cristo. Os portugueses, eu acho que o problema aqui é o ditado: santos de casa não fazem milagres, não é? É sempre muito mais fácil ir lá fora ver o que existe do que ver aquilo que nós temos cá. Uma vez uma pessoa
estava-me a descrever, portanto, e a minha experiência profissional passou também pelo Museu Nacional do Azulejo, que é a minha experiência principal, por assim dizer, e uma vez uma pessoa estava-me a falar de uns azulejos que durante toda a vida estava habituada a ver num determinado sítio, e os azulejos foram retirados dali, e a pessoa dizia que nunca tinha prestado exatamente atenção aos azulejos, mas a partir do momento em que eles saíram, sentia a falta de qualquer coisa. É como se algo na sua memória e na sua sensibilidade tivesse sido amputado. Achei muito curioso isso. E eu acho que os portugueses provavelmente não verão, a esmagadora maioria, não estarão tão conectados com os museus. Há também sempre aquela memória do museu, de um espaço maçudo, fechado, Sim. pesado, que fica por experiências, muitas vezes de infância, no sentido, as escolas levam a um determinado museu ou a um determinado espaço e aquilo faz parte do programa e aqui, no fundo, é fazer uma cruzinha que visitamos aquele espaço e muitas vezes a própria experiência não corre muito bem, ou, enfim, e portanto acabam por, as pessoas acham, pronto, eu já vi, já chegou, é um museu, aquilo nunca muda, é sempre igual, portanto basta só lá ir uma vez. É um trabalho também nosso, nós temos, todos nós profissionais dos museus, temos que criar formas de atrair as pessoas aos museus, mas eu noto, apesar de tudo, algum aumento. Não em todos os museus, alguns museus um pouco mais mediáticos, alguns que têm temas mais atuais, que esses sim atraem mais o público. Não na generalidade. Os museus de território, fazendo um bom trabalho, esses sim também conseguem atrair muita gente, porque as populações acabam por ter um sentido de pertença em relação ao museu. É mais complexo nos museus que estão nos grandes centros, Lisboa, Porto, eventualmente, exatamente porque a competição, com todas as outras formas artísticas, acabam por fazer com que os museus fiquem um bocadinho mais para trás. Mas, apesar de tudo, eu acho que começa a haver alguma coisa, pelo menos as nossas estatísticas da EMMP mostram que há um aumento da vinda de portugueses aos museus. Há algo que eu tenho refletido e gostava de muito nestes próximos anos, fazer aqui algum trabalho neste sentido, que é o seguinte: eu sinto que nós temos que trabalhar um bocadinho de uma forma diferente com os professores. Sim. Pela questão, é muito simples, é que quando as crianças, os jovens vêm ao museu, vêm quase amordaçados. E isso eu acho que cria logo uma relação não tão positiva na sua relação com o património e com a história. E eu tenho sentido que um dos aspectos é que realmente, primeiro, colocar o museu ou a história que nós contamos também numa perspectiva de algo que eles conheçam na altura, mas que eles se sintam à vontade. E acho que muitas vezes os nossos inimigos, e eu peço desculpa aos professores, claro que isto não é só, não são inimigos, mas que por vezes colocam um conjunto de barreiras no sentido de o aluno sentir-se também parte integrante do que é o museu, desse espaço de lazer, de reflexão e de conhecimento. Sim. Mas, pelo menos, tentamos que isso fazer. Eu nunca mais me esqueço aqui de uma situação que eu julgo que já te contei, que foi, vi uma jovem criança com a sua avó que entrou no museu, passado 3 minutos, 4 minutos, vejo-os a sair aqui do museu e a chorar, e eu disse, não, nunca na minha vida esta criança sai daqui a chorar. Não era só pelo Museu da Farmácia, mas em relação a todos os museus, portanto ia ter. E, portanto, eu cheguei e disse, então, o que é que se passou? O menino assustou-se com o boneco da peste. Mas eu tenho ali um corno de unicórnio. Portanto, dei a mãozinha ao menino com a avó, fizemos uma visita e a riqueza desse momento foi que quer a criança, quer a avó saíram com um sorriso na cara. Sim. E isso é exatamente essa dimensão do imaginário. Por exemplo, a minha experiência
Eu, quando estava no liceu, como todos os jovens, em princípio, fazia parte do programa educativo, nós visitávamos o Palácio da Vila de Sintra. E visitámos, obviamente, o quarto do Dom Afonso VI, não é? Que ficou lá encerrado, etc. E então, eu lembro-me do guia nos dizer que até estavam ali as marcas no chão, estavam as marcas do rei que andava de um lado para o outro e, portanto, fez o seu desgaste histórico. Desgastou exatamente. O espaço. E na minha cabeça ficou sempre que eu tinha visto que aquele pavimento, de facto, até estava ondeado por causa desse desgaste. O que é curioso é que eu, adulto, quando voltei ao espaço e vi a sala não tem nenhum sinal. É curioso como nós acabamos por ficar... quando somos confrontados com essas dimensões, como o famoso corno do unicórnio, que não é exatamente o unicórnio, mas enfim... Aqui é o unicórnio. Quando a narrativa apela à nossa imaginação, ao nosso imaginário, ou de alguma forma entra em qualquer coisa que nós visualizamos ou que sentimos de forma emotiva ou empática, é muito interessante como ela nos marca e condiciona também a forma e a memória que nós temos do espaço, mas que depois nos atrai, ou seja, nós depois acabamos sempre por ter uma vontade de ver as coisas, de voltar aos sítios para as rever. Mas em relação aos professores, também agora não é fácil ser professor, é muito difícil ser professor. Sendo eles e são figuras absolutamente determinantes na nossa formação. Todos nós temos experiências com professores muito determinantes, que não esquecemos. Há pessoas que me marcaram, como te marcaram a ti, como marcaram muita gente. Há pessoas que de facto são fundamentais na nossa formação e que nos levam às vezes até a seguir opções de carreira ou de estudo ou de gosto pela forma como nos tocaram, como chegaram até nós. Mas, em rigor, agora, as exigências, a forma como tudo está estruturado é muito difícil. Eu acho que é difícil os professores agora conseguirem ter esse alcance, pelo menos ao nível do liceu, conseguirem chegar a esse ponto, porque as exigências são diferentes e o confronto com as tecnologias, com os telemóveis, etc., é muito difícil para conseguir fazer aquilo que no nosso tempo faziam. Não é? Mas eu acho que nós conseguimos. Sim, acho que todos nós, trabalhando em conjunto, sentindo a importância de que cada esta peça pode vir a ter no futuro presente. Naquele futuro presente, porque nós podemos mudar a vida, e digo sempre, os museus podem mudar a vida após uma visita, durante uma visita, e nós temos experiências desse impacto que nós temos. Eu julgo que estamos muito preocupados com o número, mas eu julgo que não estamos a dar atenção a um outro número, que é aquilo que as pessoas nos dizem em termos do impacto que a visita tem. Sim. Eu acho que devemos dar maior importância a esse lado do como é que impactou aquela visita, não só naquele momento, mas também, então, mais tarde, a sua vinda a um museu foi importante e eu julgo que devemos dar É fundamental. Esse lado. Porque, no fundo, o que as pessoas agora querem são experiências e, portanto, o museu tem que ser um espaço de experiência e de uma boa experiência, obviamente. Concordo plenamente. O que para nós é fundamental, e as nossas equipas trabalham nisso, dentro também daquilo que é a possibilidade, consoante também aquilo que vamos tendo de exigências em relação do público, é o que é que as pessoas levam quando saem. A experiência foi boa, não nos interessa só uma boa experiência, mas exatamente isso. Foi marcante, houve alguma coisa que mudou, não podemos esperar que sejam experiências transformadoras,
Mas não deixa de ser interessante, também na minha experiência no Azulejo, que algumas pessoas que faziam visitas, e que nós fazíamos visitas guiadas, muitas vezes depois pediam-nos para ser voluntários. Não tinham essa ideia inicial, mas sendo cativadas pelo espaço, pela coleção, pela narrativa, pessoas que tinham disponibilidade ofereciam-se como voluntárias exatamente por isso, por perceber que aquele espaço, aquele como qualquer espaço de museu, pode ser um local onde elas se sentem integradas, onde elas encontram um sentido de pertença, que no fundo é exatamente aquilo que nós precisamos. Numa sociedade tão em mudança, tão constante, aquilo que nós precisamos mesmo é de ter um espaço onde nós sentimos que pertencemos. Um conjunto de pessoas que são a nossa tribo e com quem nós podemos conversar, mesmo que não saibamos, no caso do museu, toda a informação científica sobre as peças, sobre o espaço, mas onde nós possamos colaborar e sentir que a nossa própria experiência pessoal pode contribuir para essa narrativa, para essa comunidade de pessoas que fazem parte do museu. E isso é um aspecto que nós também procuramos privilegiar e fomentar. Concordo contigo, era muito importante nós termos essa noção dos nossos visitantes. É difícil. Difícil. Só mesmo através das redes sociais, às vezes temos retorno, e isso é interessante. É muito interessante termos pessoas na equipa que estudam isso e que estudam esses retornos, para nós também percebermos, se o retorno não for muito positivo, de que forma é que nós podemos modificar. O retorno sendo positivo, o que é que as pessoas de facto privilegiam? De que forma é que aquele espaço tocou as pessoas? Para terminar, só tenho mais duas questões. Ok. Nós, nos museus, recebemos vários, sempre, pedidos de colaboração do ponto de vista científico. Portanto, se quer de alunos do liceu, mas sobretudo mestrados, doutoramentos. Tu tens um mestrado, tens um doutoramento. Tu sentes que a sociedade e, sobretudo, a sociedade em geral valoriza esse papel também científico dos próprios museus? Achas que nós nos museus, não estou a falar em instituição, sim. sabemos valorizar, mostrar à sociedade exatamente que este lado da importância científica que os museus têm? É sim. Porque não deixamos de fazer ciência, uma investigação. Sim. Por isso eu dizia, nós temos o pessoal, as pessoas que trabalham nos museus, na generalidade são pessoas altamente especializadas. De facto, são muito focadas em relação aos seus conhecimentos e dominam profundamente as matérias que trabalham nos museus. Eu penso é que a sociedade em geral não tem exatamente essa noção. Quem tem a noção é o nicho da academia, não é? A academia tem essa noção, e daí os protocolos com as universidades, etc., em que os nossos profissionais estão, obviamente, a par, e não podia deixar de ser de outra maneira, a par de professores da academia, ou de investigadores da academia, que muitas vezes precisam dessa colaboração e desse diálogo para também ter uma perspectiva mais alargada. Agora, a sociedade em geral não creio que tenha essa noção. Eu acho que as pessoas têm a noção do museu como um espaço onde há objetos que estão expostos, que têm que ser limpos, que têm que ser conservados, e onde há uma informação que elas podem aceder. Agora, quem é que faz essa informação, se essa informação é renovada, com as investigações que vão sendo cada vez mais avançadas, é necessário requalificar e repensar as narrativas. Todo esse trabalho que é feito, eu penso que a esmagadora sociedade... Eu digo-te isto porque as visitas temáticas de museus, como tu disseste, são muitas vezes inesperadas. E por vezes as pessoas dizem, isto é de algum livro estrangeiro que... Nunca são raras as pessoas que pensam que é de dentro, nasce dentro do próprio museu esta ideia e esta investigação. Sim. É aquele espaço, como estavas a dizer, um bocadinho afunilado, que é um sítio para ver apenas e olhar. Por último,
30 anos no Museu da Farmácia da Porto Alegre. Achas que mudamos a história da museologia? Temos desafios? Qual é que tu achas que pode ser o nosso grande desafio para o futuro? O que é que tu desejas, ou o que é que tu gostarias de desejar enquanto museólogo para o papel do museu? É assim, eu espero, até por todos os motivos que já expus, que o museu seja cada vez mais relevante e determinante em termos museológicos e em termos da história da farmácia. E, portanto, o museu, desde o ano passado, entrou já na rede portuguesa de museus, o que demonstra a certificação demonstra o impacto que ele tem até no próprio tecido museológico nacional e, portanto, o meu desejo pessoal é que ele seja cada vez mais relevante, cada vez mais encarado como uma peça fundamental entre os museus portugueses. Como é que eu vejo o futuro do Museu da Farmácia? Bom, é uma pergunta difícil. Eu nem sei exatamente como é que é o futuro dos museus da MMP. Pensar assim, quer dizer... Mas que possa continuar. Não, tem que ser mais do que continuar. Tem que ser mais, tem que ser mesmo essa... Mas eu acho que o caminho que estão a fazer é o caminho certo. É essa... Nunca perderem de vista que é um museu que não é só um museu, é um espaço onde se reflete sobre aquilo que é o conceito de saúde no presente. Continua a ressalvar essa ideia de sempre que eu cá vim ficar surpreendido por as últimas aquisições serem sempre relacionadas com fenómenos que estão a ocorrer no presente. Isso eu acho fundamental, essa ligação com o presente e, portanto, que desmistifica até esta ideia de que o museu é sempre sobre o passado, sobre qualquer coisa que aconteceu há 100 anos e, portanto, essa possibilidade, essa estratégia de mostrar que o museu é o espaço também do presente e também para refletir um bocadinho sobre o que será, eventualmente, o futuro. Acho que este museu tem essa capacidade, tem essa possibilidade e, portanto, eu espero que seja sempre assim, que esteja sempre a adaptar-se, a adotar-se e que consigamos ver mais farmácias do mundo aqui, que consigam trazer de outros espaços para nós vermos como o conceito da farmácia, o conceito da saúde, a forma como nós, seres humanos, nos relacionamos com tudo aquilo que nos permite viver mais, viver com qualidade. Que é o grande desafio. Que é o grande desafio. E cada vez mais, a vários níveis. E a própria sociedade neste momento é confrontada com uma série de desafios e, portanto, eu vejo o Museu da Farmácia sempre um museu da farmácia e espero que este Museu da Farmácia a refletir sobre isso, a refletir sobre as questões do mundo contemporâneo e as questões e os desafios com que nós somos confrontados, como fomos confrontados no passado e como estamos a ser confrontados no presente. Não deixa de ser uma história de esperança. É uma história de esperança sempre. Alexandre, meu amigo, muito obrigado por teres vindo aos 30 anos do Museu da Farmácia. E obrigado pelo convite e muitos parabéns. Caros amigos, até para fevereiro e são sempre bem-vindos no vosso Museu da Farmácia.